Caso você esteja aprendendo a desenhar há um tempo, com certeza você já deve ter percebido que alguns tutoriais de arte virais que você vê no YouTube, Instagram e TikTok não são tão bons quanto eles parecem ser. Mas você já se perguntou o porquê disso? O lance é que a maioria desses tutoriais virais que você vê normalmente só querem duas coisas: gerar uma ilusão que você está desenhando melhor ou no estilo do artista. Sendo que, infelizmente, o que acontece de fato é que você só aprendeu a maquiar o seu desenho, você não aprendeu a desenhar de fato. E se você tá cansado de só maquiar o seu desenho, hoje eu vou te mostrar 5 tutoriais de arte que são classificados como ruins pelo algoritmo da rede social, mas que tem um conteúdo tão bom que pode te ajudar a melhorar mais rápido no desenho nesse ano de 2026, mesmo que você esteja começando do zero. Lembrando que o melhor tutorial desses 5 é o último. Para começar, a gente vai começar com o tronco aqui e a gente vai ver o estudar a vida real vale a pena? Sim, você deveria estudar com a vida. Pronto, esse é o vídeo. Haha, agora, você poderia desligar agora, mas não vai por quê? Você deveria saber como reproduzir esta maçã. E se você não consegue, você é um péssimo artista e deveria desistir agora. Mas por que isso? Por que estudar com a vida é Cara, pior que é verdade, velho. tão importante? Isso é basicamente a maior parte do que as escolas de arte querem te ensinar. E o mais importante, como você faz isso de uma forma que realmente melhore a arte que você quer fazer. A menos que você realmente goste de desenhar maçãs. Nesse caso, como é ser você? Então, contente-se em apenas desenhar frutas. Deve ser tão bom ser tão simples. De qualquer forma, é isso que eu quero explorar neste vídeo. E para fazer isso, estarei fazendo estudos dessas 4 imagens que cobrem uma ampla gama de coisas que as pessoas, você sabe, geralmente estudam enquanto eu falo sobre coisas relacionadas aos estudos, como eu abordo alguns dos problemas nos estudos e coisas assim. Então, não vamos perder muito tempo aqui e vamos direto ao ponto. Cara, que introdução boa. Antes de falarmos sobre o como, precisamos falar sobre o porquê. Por que os estudos são tão importantes? Não se preocupem com o que estou fazendo aqui. Falarei sobre isso em breve. A premissa básica de desenhar algo da vida real, ou seja, estudar, é que tudo que desenhamos tem origem na vida real. Desenhando bem a vida real, desenhamos qualquer coisa bem, pelo menos do Cara, tipo assim, totalmente verdade. Eu vou dar um spoilerzinho aí pra vocês. É que muito do que ele tá falando gira em torno da habilidade zero que ultimamente eu tenho falado bastante no meu canal, que é a observação. É sério, cara, essa habilidade é muito cabulosa. E o que o cara tá ensinando aqui é como vocês podem treinar essa habilidade de uma forma profissional. Então, vamos lá. ponto de vista técnico. E, em grande parte, isso está correto. O motivo pelo qual nossas faculdades e escolas ensinam a vida por meio de gestos de forma tão rigorosa é porque essa é a coisa mais básica que desenvolverá os fundamentos de todos a um nível bom o suficiente. A primeira coisa é que é praticamente o melhor teste de habilidade que alguém poderia pedir. Se você quer saber o quão bom você é em pintura, faça um estudo e cronômetro e depois compare com o de outra pessoa e você poderá ver o quão melhor ou pior você é em termos de eficiência com suas pinceladas e quão bem você pode renderizar. Interessante, caraca, eu nunca pensei nisso. Pintar e depois comparar a pintura com outra pessoa. Caraca, isso daí é interessante. Interessante, realmente. Vou testar fazer isso daí. Melhor ainda, Anotado. você pode comparar seus estudos atuais com os que fez há 1 ou 2 anos e então comparar a qualidade e, tão importante quanto, o tempo. Porque, por mais que as pessoas queiram lidar com isso e digam que o tempo não importa quando se trata de arte, isso diria muito sobre o quão eficiente eu sou. Com minhas pinceladas, se eu dissesse que o estudo que você está me observando fazer levou 5 horas em vez de 1h30 que realmente levou. E seria muito mais impressionante se eu dissesse que levou apenas 30 a 45 minutos. E, quer você perceba ou não, essa velocidade e qualidade estarão diretamente relacionadas à sua capacidade de renderizar tudo o mais que fizer, seja uma pessoa, um fundo ou qualquer outra coisa. Agora, há outro motivo pelo qual considero os estudos em particular muito úteis. Mas antes de entrarmos nisso, por que não falo um pouco sobre como aproveito ao máximo meus próprios estudos? Caraca, velho. Agora eu vou fazer um estudozinho rápido comentado usando o conteúdo do vídeo que a gente acabou de ver e principalmente coisas que vocês acabaram não vendo que só tem no vídeo original. Então, se vocês quiserem pegar essas sacadas, assistam o vídeo original. Então eu vou dar um pequeno resumo aqui de 3 partes principais que eu percebi enquanto eu fazia esse estudo. Primeira, ele falou para você realmente dar um zoom de 50% ou só 75%. Só que uma coisa que eu percebi é o seguinte: quando você está mexendo no celular, cara, a sua tela é muito menor do que de alguém que está pintando pelo computador ou pelo caderno. Então, ao meu ver, cara, você pode dar um zoom maior. Isso daí é só uma coisa que eu percebi enquanto eu estava fazendo o meu. E tem certas coisas, cara, que eu não estava conseguindo fazer justamente por causa que a quantidade de zoom estava me atrapalhando. É sério, tipo assim, o zoom menor não me permitia fazer certas coisas com o dedo. Aí acabava que minha linha saía torta não por incompetência, mas porque assim, o tamanho do meu dedo não permitia isso. O segundo ponto, que é bem relacionado com esse. E o terceiro, cara, é bem cabuloso. Mas esse segundo aqui é extremamente relacionado com esse primeiro, justamente porque tem a ver com você olhar mais para sua referência do que para a folha. Sim, é meio contraditório o que eu tô dizendo. De você precisar aumentar mais para poder acertar o ponto, mas você olhar mais para a imagem? Como assim? É simples, você literalmente vai olhar mais para sua referência, tipo uns 5 segundos, e a folha você só dá 1 segundo ou 2 para só fazer o traço, entendeu? É mais ou menos isso. E terceira coisa que eu acho que é extremamente importante falar aqui é a questão da pintura. Sério,
Essa parte aqui, uma coisa que eu posso te dar de dica é só uma. Foca em fazer a luz e sombra primeiro. É a única dica que eu posso dar, falar a verdade. Essa é uma parte que eu tive bastante dificuldade, mas depois eu falo sobre ela, porque esse foi o resultado final do desenho. Então agora que você sabe a importância de estudar a vida real, agora vamos passar para você poder deixar a sua arte interessante e bem organizada para o pessoal de empresas de jogos e seus futuros clientes poderem entender o que você faz com seus personagens. Beleza, gente? Já deixa o like, porque, cara, o próximo tutorial que a gente vai ver é Sketchbook Organization Secret to Boost Your Art. Ou, na tradução em português, Sketchbook, segredos da organização para turbinar a sua arte. Então, vamos lá. Então vamos recapitular o que estávamos falando na lição de hoje, porque misturamos algumas coisas. Então, primeiro, estamos falando sobre suas habilidades de organização dentro do seu caderno de esboços. Então, manter as coisas organizadas e organizadas. Ok, começamos com a numeração e depois colocando nosso plano de base, o que é muito importante fazer. Além disso, você também fará isso todo fim de semana. Crie o hábito de encontrar esse tempo durante o fim de semana para desenhar, sabe? É como se você estivesse exercitando seus músculos mentais. Não é diferente de acordar cedo de manhã para poder ir à academia. Beleza. Essa é a dica. Eu vou dar uma resumida aqui, porque tem mais algumas coisas que ele fala durante o vídeo. Mas pro que eu tô querendo falar aqui, gente, isso é um principal. Desenhar todo santo dia. Sério, se você é um artista e quer realmente melhorar, cara, desenhar todo santo dia é sim uma coisa boa. Só que você tem que variar. Ao meu ver, cara, você tem que variar em duas coisas. Primeiro, o momento de estudos, onde você vai ficar focado somente em desenhar para estudar alguma coisa que você tá precisando. E desenho para você realmente relaxar e coisa e tal. E terceira coisa que eu acho realmente relevante para falar aqui. Se a gente for entrar aqui, só dá uma olhada nessas artes aqui, gente. Olha, essa estratégia que ele tá usando de colocar todos esses planos, coisa e tal, é para ele poder experimentar e ficar um pouco mais organizado, vamos falar assim. E por causa disso, eu vou experimentar, eu vou fazer no máximo, acho que 3 ou 1 só. Sim, eu acho que eu vou fazer no máximo 3 ou 1, porque, cara, tá de brincadeira com a minha cara, a gente tem muita coisa para fazer. Esse foi o resultado do estudo, eu não vou mostrar o processo, mas no geral, cara, experimenta. Não tem muito que eu possa dizer. É muito divertido fazer isso daqui e você vai melhorar bastante no desenho porque você vai poder experimentar vários conceitos. Só uma dica que eu acho relevante apontar aqui, use referências, sério. Procure coisas que você está querendo desenhar. Imagina que um cliente seu ou um cliente ilusório, uma empresa ilusória que você quer trabalhar, pediu para você fazer uma concept de algum bicho, alguma coisa que você já tem um domínio. E se você tiver alguma dúvida, veja o vídeo original, como sempre. O link do vídeo original está na descrição. Se organizar é bem útil, mas e quando você está estudando errado? Será que se organizar ainda assim é útil? Deve ser se você for inscrito no canal e ver essa próxima dica aqui. Legal, então vamos ver o conselho que mudou a forma dele de estudar. Ou no caso, eu estudei errado a vida inteira. Sério, ele vai contar exatamente o que quase todo mundo que clicou nesse vídeo quer saber. Como estudar certo desenho, cara. Esse canal aqui é do Marco Alvarenga. Vão assistir o tutorial e vão ver o que ele tá falando. Hoje eu quero contar pra vocês sobre o conselho que mudou a forma que eu estudo desenho e pintura. Foi um conselho que realmente mudou a minha vida ali numa fase muito difícil que eu tava passando e eu queria compartilhar com vocês. Certa vez, eu fui convidado pra assistir a um workshop lá na ICS do meu querido Mike Azevedo. Era um workshop sobre como estudar. Na época eu não conhecia muito o Mike, assim, eu não lembro exatamente qual foi o ano disso, provavelmente 2016, por aí. Mas esse workshop mudou a minha vida completamente e eu não esqueço as coisas que eu aprendi nele até hoje. Pra quem não conhece ou nunca viu o Mike falando sobre arte, cara, é uma coisa contagiante, né? Então eu que já tinha meio que desistido daquele universo, tá ali presenciando aquela palestra, né, aquele workshop, me deu muito gás, muita vontade de estudar. Mas não só isso, me deu ferramentas pra poder estudar. E deu meio que uma lógica pra eu entender como que eu poderia estudar desenho e pintura, mas não só isso, pra estudar qualquer coisa, na verdade. Resumidamente, ele mostrou nesse workshop que ele tem um método que ele basicamente cria pastas pra todos os anos de estudo dele. Então vai começar um ano novo, ele vai lá e cria a pastinha pra esse próximo ano. E dentro dessas pastinhas, ele coloca uma pasta pra cada mês do ano. E dentro dessas pastas, ele vai jogando ali, por exemplo, dia 1º, ele coloca o que ele estudou no dia 1º. Dia 2, ele vai lá e coloca o que ele estudou no dia 2, dia 3. Enfim, essas pastas vão enchendo ao longo do mês, né? Terminou o mês, ele começa uma pastinha zerada. Dessa forma, ele consegue ter o controle exato de quais foram os estudos que ele fez em cada um daqueles dias. E dessa forma também, ele consegue visualizar exatamente qual foi o dia que ele deu uma deslizada, que ele deu uma derrapada, que ele não estudou, qual foi o mês mais produtivo, menos produtivo, e ele consegue também se reorganizar para os próximos meses não ficar dessa forma, né? Essa mentalidade de estar sempre estudando de forma contínua é muito importante para ele. E nesses casos, não vai importar mais tanto a qualidade daquele estudo, de fazer uma pintura enorme, super complexa todos os dias. Na verdade, o mais importante ali era praticar todos os dias, mesmo que Entendi. Caraca, é uma forma bem interessante. Eu aplico isso daí, só que não da forma que ele tá falando. Eu não guardo os meus desenhos, mas sim, eu estudo todo santo dia, mas não é tipo assim 5 horas, 4 horas. Não, eu estudo no máximo 1 hora por dia, todo santo dia, tirando o sábado e domingo normalmente, que é o dia que eu tiro mais pra descansar. Mas aí é meio complicado, porque tem algumas vezes que eu acabo desenhando no sábado e domingo. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo. pouquinho. Então, de forma indireta, o que ele estava mostrando no workshop era que, na verdade, a consistência é muito mais importante do que a quantidade ou a qualidade especificamente. E, por sinal, isso aqui não é um publi, mas eu queria recomendar esse workshop do Mike pra vocês. Ele tá disponível lá na ICS Play, eu não tô vendo nada pra falar isso, não ganho comissão nem nada assim. Eu vou deixar o link pra vocês se vocês tiverem curiosidade. Acredito que seja muito parecido com o workshop que eu assisti, porque as técnicas são parecidas, tá? Mas essa é uma versão online que tá disponível pra vocês assistirem, se vocês tiverem interesse, bem mais barato do que o workshop presencial. E eu tenho certeza que vale muito a pena, então fica a minha recomendação aqui. E fica o meu agradecimento pro meu querido amigo Mike Azevedo. Eu não sei se você sabe dessa história, Mike, mas essa foi uma das vezes que você salvou a minha vida, então muito obrigado. Em algum outro momento eu
Lembrando, gente, que o vídeo dele e de todo o resto do pessoal que tá passando os tutoriais estão na descrição. Por exemplo, quando a gente pratica com uma certa constância, assim, praticamente todos os dias, a gente gera dúvidas, a gente gera curiosidade sobre esses assuntos, o que torna também o aprendizado muito mais divertido. A gente sai da inércia, faz com que a gente revisite alguns textos, algumas aulas, vídeos no YouTube mesmo, até você realmente aprender. Se você não tem dúvida, isso na verdade diz muito sobre você, que na verdade você não sabe tanto quanto você imagina que sabe. Provavelmente é uma ilusão, você só não tá conseguindo enxergar o horizonte mais longe, porque sempre dá pra aprender mais. Pra você aí que tá começando a estudar ou quer mudar um pouco o seu mindset, né, mudar um pouco a sua mentalidade na hora dos estudos. E esses aulões e um monte de outras aulas estão disponíveis aqui na nossa área de membros por apenas R$19,90. Esse sim é tipo um publi, porque é a nossa área de membros que permite que eu faça vídeos como esse. Sem contar que você ainda ganha acesso a uma comunidade maravilhosa que se chama Ala Prime, que eu tenho certeza que vai te receber de braços abertos pra você estudar, pra você que quer seu sketchbook. Cara, é uma coisa maravilhosa, recomendo que vocês pelo menos deem uma olhadinha, que eu acho que vocês vão se interessar. Agora, voltando. Perfeito. Eu acho que eu vou parar por aqui o vídeo e eu vou tentar aplicar isso daí. Outra coisa que eu acho que é extremamente importante que falar aqui é sobre esse lance de você estudar o que você precisa, cara. É muito básico, sério. Você pega os exercícios e aplica. Eu não tô nem de sacanagem. Toda vez que você vê um conteúdo no YouTube ou em qualquer outro lugar que você tiver, veja o conteúdo e aplique. E uma coisa que eu acho que é até legal falar aqui é o seguinte: sabe aquela primeira arte que vocês me viram fazendo o primeiro tutorial? Então, aquilo é falso. O desenho não ficou bonito, cara. Ele não ficou legal. O motivo de eu não ter contado a verdade não foi porque eu queria esconder que eu não sei desenhar certas coisas. Não. Eu achei essencial mostrar isso daí com um exemplo real meu. Se você for ver bem esse desenho, ele ficou assim. Decepcionante, mas... Porém, se a gente for olhar bem, eu vou explicar agora tudo que ele quis dizer com aquele lance de técnica para melhorar rápido e estudar corretamente e ver os problemas que você tá tendo para você poder resolver. E o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte: se você for ver, cara, a questão da luz e sombra ali tá uma bela porcaria. E principalmente, se a gente for ver o esboço que eu fiz, cara, tá muito difícil de entender. Eu acho que o maior motivo disso é porque eu tentei esboçar demais, vamos falar assim. Eu fiz um negócio muito utilizando aquele método mais de Loomis e também de um livro que eu tô lendo que é o Figure Drawn. É um livro que eu recomendo muito pra quem quer aprender anatomia, eu tô aprendendo bastante com ele, porém, eu fiz um negócio muito esboçado. Aí tava muito complicado pra eu poder entender o que eu tinha que fazer, onde eu tinha que colocar cada coisa. E acabou que, por causa disso, eu não cheguei no resultado que eu queria. E ficou essa aberração da natureza que você tá vendo aí na tela. E o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte: olhando bem, você pode pensar: Ah, você não sabe desenhar isso daí. Nossa, é muito ruim. só que aí que tá, eu olho isso daí de outra forma. Beleza, eu desenhei mal isso daqui, quer dizer que eu preciso estudar mais luz e sombra. E agora o que você tá vendo aí são literalmente estudos que eu fiz à parte, sem gravar, de luz e sombra. Sim, eu vi o problema e pensei, cara, eu preciso estudar luz e sombra. De novo, cara, você não vai acertar de primeira. Isso daí é só pra mostrar que, mesmo que você queira, vai ter vezes que você não vai acertar as coisas de primeira. Você vai ter que tentar ver realmente métodos e principalmente praticar. Agora que você sabe como não estudar, vamos ver como você pode melhorar a sua arte num nível profissional? Então, vamos lá para o próximo tutorial, que é o método para melhorar sua arte. A gente vai descobrir agora um método que a gente pode usar para melhorar nossa arte. Mas vamos lá. Sula e Mike, vocês já ouviram falar da hipótese do input? Ideia de que aprender algo se expondo e desafiando a algo um pouco acima do seu nível de proficiência? Acha que é aplicável na ilustração? 100%. 100%. Galera, olha só, eu tenho gastado os neurônios com isso, tá? Porque o que acontece? A gente tá na tal da famigerada área de humanas. E o pessoal esquece que a área de humanas ela é a base de onde surgiu a área de exatas, né? Sem Pera aí, isso é verdade? humanas não existiria exatas. Eu achando que exato e humanos existiam ao mesmo tempo. Caraca, não esperava por essa. Você me pegou desprevenido. O problema da área de humanas é que a gente tem várias respostas para o mesmo problema. Então a gente Aviso rápido. Eu acabei de criar o servidor no Discord do canal e se você quiser trocar uma ideia comigo ou mandar fanarts ou conversar com outras pessoas que também têm um desejo de criar suas próprias obras, cola lá, cara. Cola lá, vai ser divertido. É só isso daí mesmo. Link na descrição. tem hipótese, sabe essa coisa? O lápis ou lapiseira? Depende da pessoa. Não é uma pergunta de exatas que se você perguntar 2 mais 2 dá 4 e não tem como você discutir. Então, o que acontece com arte? Você tem um problema e a quantidade de soluções que você tem para aquele problema é quase infinita. Ok, isso daí tá começando a bugar minha mente. Beleza, Mas pode ir. tem algumas que não respondem. Então, o que você precisa fazer é experimentar. E essa coisa do experimentar, esse esquema de você testar sistematicamente processos diferentes, resultados diferentes, ferramentas diferentes, para ver qual chega mais próximo do que você acha que é a resposta daquele problema, sabe? Então, você precisa estar exposto a essas formas de pensar, a essas diferenças de resultado. Beleza, beleza, tá, pera aí. Então, o que ela tá dizendo é pra eu ver outras formas de pensar. Tá esquisito. Vamos ver o que ela tá querendo dizer com isso daí. Por enquanto, tá difícil de entender. Você só vai saber isso tentando.
Não é que nem alguém te falar que 2 mais 2 é sempre 4 e tá resolvido. Se você faz a pintura com um pincel texturizado e se você faz a mesma pintura com um pincel liso, você só vai sentir a diferença quando você testar os 2 pincéis. Então precisa se arriscar, precisa sair da zona de conforto, sabe? Ah, entendi, é pra teste. Entendi o que ela tá querendo dizer. Então é muito uma questão de testar coisas novas, né? Arte é muito uma questão de você experimentar. Acho que é isso que ela tá querendo dizer. Sim. E aí, relacionado à pergunta da pessoa também e ao que você falou, esse sair da zona de conforto, pra mim, eu gosto muito de pensar numa proporção ali de uns 20% saindo da zona. Isso, que eu acho que quando às vezes alguém ouve sair da zona, a pessoa se joga numa coisa que ela nunca fez, completamente sem guia nenhum e tenta fazer uma coisa nova do zero, assim. E eu acho que não é bem aí, assim, porque você se frustra muito, provavelmente, se você se joga muito numa coisa diferente, muito do nada. Então eu gosto da ideia de você sair da zona de conforto um pé de cada vez. Sai 20%, beleza, consegui pisar aqui, vamos pro próximo. Aí vai construindo essa dificuldade, né? Até porque se você muda muito dos fatores, você não consegue enxergar qual a diferença que aquilo tá fazendo no resultado. Fica aleatório. Então testa uma coisa de cada vez, mas testa os trem. A experiência na hora de sentar e fazer e ver a diferença no resultado, ela é muito importante. Ah, tá, não, boa dica, entendi. O que ela tá querendo dizer aqui é pra você literalmente fazer o negócio e ir aos pouquinhos fazendo um cenáriozinho aqui ou outro ali. Aí depois, quando você vê que tá meio ruim, aí você vai indo com um pezinho aqui, outro ali, fazendo as coisas ruins, aí vendo que você precisa melhorar, estudando essas coisas e fazendo de novo. Pelo menos é isso que eu interpretei. Tem mais coisa aqui no vídeo, obviamente, eu não vou ver tudo, porque o vídeo original vai estar na descrição. Principalmente que a gente vai ver 8 dicas para melhorar rápido no desenho. Beleza? Então, agora a gente vai pro último tutorial dessa lista, que é esse daqui. 8 dicas para você desenhar melhor e mais rápido. Obviamente, a gente só podia finalizar com um canal brasileiro da Sazi, então vambora! Vamos lá. Então eu tô aqui, já com o pente aberto e minha referência do lado, e já adianto pra vocês que não vai ficar parecidíssimo, mas é porque eu adicionei um pouco do meu estilo, eu gosto das cores mais vibrantes. Então, pra adiantar meu processo, eu pensei nas formas básicas. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar reduzir ao máximo possível, isso não é só no Paint, isso é todo o processo, em todo software, seja no papel, seja em digital. Pensa assim que vai adiantar mais ainda o processo. Você pensa, por exemplo, é uma casa, mas como eu posso simplificar isso? Ah, é um retângulo, uma forma retangular, e é modelada para Entendi. Remodelagem, né? Interessante. parecer uma casa. Como é que eu penso a perspectiva disso mais simples possível? E é assim que a gente faz para visualizar melhor e para ter um fluxo de trabalho mais rápido e mais eficiente. Então, a gente vai pensar do macro, as formas maiores que a gente consegue ver, e depois a gente vai adicionando detalhes. E isso faz toda a diferença. Então, fica essa dica para você fazer um desenho no Paint ou um desenho no papel. Essa dica você leva para qualquer mídia. A próxima dica é a que vocês já podem observar aí, que eu estou utilizando uma cor mais escura para traçar as sombras. Vocês podem ver que como é uma luz de pôr do sol, uma fonte direta de luz solar, tem uma luz muito forte acontecendo, direta, e também tem uma sombra muito cortada, então eu posso utilizar uma cor só para traçar essa sombra. E Tá bom, beleza. para visualizar melhor, eu diminuí, deixei com um zoom bem afastado, para eu conseguir ver se essa composição, se essa sombra, ela vai funcionar da melhor forma possível até vista de longe. Aqui não tem muito segredo não, eu só decidi aplicar umas 3 dicas dela e fazer um estudozinho rápido unindo o útil ao agradável, porque como a gente percebeu junto que eu tô com um grave problema em luz e sombra, eu tirei proveito disso e comecei a fazer literalmente um estudo mais voltado para luz e sombra, mas aplicando as dicas dela. No geral foi isso daí, mas não importa muito o que eu tô dizendo aqui, porque todos esses tutoriais que eu testei poderiam se tornar totalmente inúteis se eu não soubesse a habilidade 0 do desenho e já não tivesse estudado ela e entendido como se usa ela. E bom, para te ajudar a saber como você pode estudar essa habilidade 0 e já começar com o pé direito 2026, dá uma olhada nesse livro aí, ó, o Case to Draw. É um livro que eu recomendo muito para quem tá começando o desenho agora ou para quem já é mais avançado, porque ele te passa exatamente o que você precisa entender para poder realmente desenhar, mesmo que você ainda esteja começando e não saiba como você pode fazer isso. Só lembrando de uma coisa, esse livro é totalmente em inglês. Então, se você realmente quer ler esse livro, mas não sabe inglês, relaxa, porque esse vídeo que tá aparecendo aí na tela, eu mostro como eu leio livros em inglês, mesmo não sabendo quase nada do próprio inglês. Vai lá ver, cara, ele vai te ajudar demais a você saber como você pode ler livros em inglês sem saber inglês.